Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo da hora que cada um estiver me escutando aí. Conforme prometido em sala de aula, eu vou projetar aqui para vocês o nosso conteúdo sobre Rússia, dividido em quatro partes. E a primeira parte vai ser sobre os aspectos gerais, todos eles trabalhados em sala, mas sistematizando aqui um pouquinho mais para a gente chegar na nossa avaliação um pouco mais preparado, um pouco mais qualificado aí no estudo. Vamos lá. Deixa eu projetar aqui. Boa. Inventei esse título aí, ó, para ficar bacaninha, Rússia em Foco, parte 1, aspectos gerais, belezinha? Então vamos lá, galera. Essa foi uma das nossas primeiras aulas, quando eu estava apresentando o fato de que faz parte de um conteúdo muito amplo a gente falar sobre a Rússia, que é um dos principais players geopolíticos mundiais. Então, a gente estuda a parte, assim como já estudou Estados Unidos no oitavo ano, porque a gente está falando de um dos principais atores mundiais aí no que se fala sobre influência internacional, sobre conflitos territoriais, etc. Mas para a gente começar essa aula, a gente vai apresentar primeiro as características físico-naturais da Rússia. Não sei se alguém está identificando o motivo de eu ter colocado essa imagem atrás. Consegue identificar? Não, né? Porque não tem nenhuma legenda, isso daí exigiria de vocês uma capacidade muito grande de memorização, não é mesmo? Pois é, esses daqui são os Montes Urais. Vou colocar um mapa porque facilita para a gente entender o que são os Montes Urais. Olha que mapinha show de bola. Deixa eu pegar minha caneta para apresentar para vocês o que são os Montes Urais. Não sei se está muito claro para todo mundo. Eu vou realçar que essa cadeia montanhosa aqui, ó, que eu estou circulando, é o que se convencionou chamar de Montes Urais, viu? Não é rurais, não. Montes Urais. E é interessante a gente perceber que a divisão cultural russa tem muito a ver com essa fragmentação natural também. Porque na porção ocidental aqui, nós temos a Rússia chamada, entre muitas aspas, de Rússia europeia. E na parte oriental dos Montes Urais, nós temos a Rússia chamada, entre muitas aspas, também de Rússia asiática. Por que, entre muitas aspas? Porque, como nós já discutimos na matéria anterior, não faz sentido, do ponto de vista físico-natural, a gente dividir Europa e Ásia, porque ambos fazem parte de um mesmo bloco continental, do ponto de vista tectônico, chamado bloco eurasiático. Beleza? Mas, fato é, nós temos aqui uma cadeia de montanhas gigantesca e ela acaba sendo um obstáculo geográfico. Não gosto muito de utilizar esse termo, não, porque ele parte de um certo pressuposto que aspectos físicos determinam questões culturais, sociais, humanas, etc. Mas faço uso desse termo também para deixar claro o quanto essa porção a oeste dos Montes Urais apresenta características culturais muito mais próximas de outros países europeus ocidentais. E o quanto essa porção oriental dos Montes Urais, do ponto de vista cultural, étnico, até do ponto de vista do fenótipo mesmo da sua população, vai apresentar muita similaridade com o restante da Ásia. Quando a gente fala da população siberiana, a gente vai perceber que os traços físicos são muito parecidos aqui com a população chinesa, da Mongólia, etc. Muito popular, né, galera? Porventura, se a hora que eu passar o vídeo, a gente perceber alguém com o olho mais puxado, próximo daquele estereótipo de chinês, asiático, japonês, etc., a gente está falando desse tipo dessa porção do espaço da Rússia asiática. Tem algum elemento interessante nesse aspecto também? A gente trabalhou isso no início do ano, e precisa ficar claro para todo mundo que trata-se de uma simplificação. É óbvio, a gente não pode
definir todo mundo que está desse lado aqui como se fosse chinês, japonês. Isso daqui, então, a gente já superou essa contradição em sala de aula, né? Beleza. Então, ok, galera. Coloca aqui um mapa mais fácil da gente entender. Apesar dele estar em inglês, ok? Eu vou fazer a tradução que não é possível. Os Montes Urais estão aqui, ó. Belezinha? Os Montes Urais são considerados um divisor de águas da Rússia. Como assim divisor de águas? Divisor de águas é uma classificação física natural que ela parte da seguinte ideia. É uma cadeia montanhosa, é um relevo, é uma serra, é um planalto, e por conta da sua altitude elevada, as águas elas vão ser divididas. Parte da água ela vai escoar para um lado, parte da água vai escoar para outro lado. Se você observar bem, olha aqui, tem um riozinho aqui, ó, eu vou até tentar colocar, belezinha? Tem um rio que nasce nos Montes Urais e ele vai desaguar lá no Mar Cáspio. The Caspian Sea, ok? Aqui, ó, Caspian Sea, perto de Armênia, Azerbaijão, Geórgia, Cazaquistão, enfim. E tem vários outros rios que nascem nos Montes Urais e que vão desaguar para outros lados, beleza? Ok. Bem, resumidamente, a gente está falando do maior país do mundo. Esse daí é um fato concreto, mas que só ele não serve para nada para as nossas aulas de geografia. A gente precisa entender o que essa característica acaba impondo em termos econômicos, sociais, culturais, etc. E um dos aspectos que me chama a atenção, e precisa chamar a atenção de todo mundo aí, é o fato da Rússia ter 11 fusos horários. Exato, 11 fusos horários. Imagina o que isso representa do ponto de vista logístico, do ponto de vista da organização política territorial. Sim, então a Rússia é um país gigantesco que ele tem que lidar de forma a superar isso no seu dia a dia. Alguém que está em Vladivostok, aqui no extremo oriental, para conversar com alguém que está em São Petersburgo, Moscou, precisa entender que são 11 horas de diferença. E para muitos aí pode ser uma questão banal hoje em dia, dado que o seu celular muitas vezes ele mostra essa diferença de fuso. Mas imagina o que não era isso no século XVII. Imagina se você tem um vigia, um guardinha em Vladivostok e um vigia em Moscou. Moscou, antes chamada de Moscóvia, precisava se comunicar consciente de que eram 11 horas. O maluco que ele está no extremo leste, provavelmente ele vai estar dormindo, galera. Eu estou gravando isso aqui agora às 10h59 da manhã, 11 horas da manhã. Se eu quiser contar uma fofoca para quem está em Vladivostok, considerando que eu estou em Moscou, eu preciso considerar que ele provavelmente já pode estar dormindo, porque são 22 horas da noite. Como disse, hoje é fácil pensar isso. A gente tem fuso horário, a gente consegue acessar isso facilmente pelo Google, ok. Mas imagina considerar essa diferença de incidência solar no século XVII. It's impossible, ok? Então, o primeiro desafio é um desafio do ponto de vista político, territorial, que ele se impõe sobre um país que ele é gigantesco. Segundo desafio, e não menos importante, eu vou retomar o mapa anterior, é considerar que culturalmente é impossível um país tão gigantesco desse possuir apenas um povo. A gente está falando aqui de uma diversidade étnico-cultural gigantesca, de uma diversidade étnica que ela se impõe muitas vezes de forma desafiadora. Já trabalhado isso em sala de aula, um dos países que mais possui reivindicações separatistas é a Rússia. Então a Rússia, deixa eu separar aqui. Então a Rússia, ela precisa muitas vezes lidar com o fato de que quem está no extremo leste não vai se reconhecer como russo. Olha para o seu atual presidente Vladimir Putin e não vê nele sequer um semelhante, até pelas suas características físicas, enfim, a diferença é gigantesca. E essa diferença cultural,
ela se expressa também numa certa diferença em termos de entendimento de gestão de território. Ou seja, quem está no platô siberiano, platô, galera, numa linguagem bem mineira, é a parte de cima, é a tábua, aqui, ó, esse planaltão aqui, essa área que ela apresenta uma altitude mais elevada na Sibéria. O famoso freezer natural, né? Porque imagina, a gente já está muito próximo do Ártico e, além disso, a gente tem uma altitude elevada. Então, uma condição climática muito adversa. Pois bem, beleza. Ops, passei aqui um pouco errado. Tá, trouxe alguns dados para a gente entender outras complexidades do você ser tão grande, de você possuir um gigantismo territorial tão expressivo. Olha aqui, ó. A Rússia ela pode ser dividida em 8 distritos. E o que, na verdade, nós chamamos de Sibéria, do ponto de vista político, é apenas esse distrito aqui, ó. É apenas esse distrito azul. Apenas entre muitas aspas, né? Porque ocupa, quer ver, ó, até trouxe esse dado. A Sibéria ocupa 30% do território russo. Então, vamos simplificar a conta. Um terço da Rússia é Sibéria, mas apenas 13% da população russa está na Sibéria. Enquanto que o Distrito Federal Central, onde está Moscou, esse amarelo claro aqui, ó, esse ogre, sei lá como é que é o nome dessa cor, ogre, parece nome de esmalte, né? Possui 27% da população, mas apenas 4% do território. Ou seja, nós estamos falando de um país cuja distribuição demográfica é extremamente desigual, cuja distribuição demográfica é um desafio a ser superado. Você tem apenas 13% da população russa localizada na sua maior área de todas. E para ser mais problemático ainda, nós temos os principais recursos energéticos russos na porção siberiana. Ou seja, falando no popular, a área menos populosa é a área mais rica. E a área menos populosa é a área mais importante do ponto de vista político, cultural, social. E isso se traduz, evidentemente, numa dificuldade de gestão, numa facilidade de algumas províncias não se sentirem atendidas pelo governo central de Moscou. Enfim. Então, voltando para duas curiosidades aqui, ó. Maior reserva de água doce do mundo, o Lago Baikal, está em nível crítico. Você possivelmente nunca deve ter escutado falar desse Lago Baikal, não é mesmo? Mas esse Lago Baikal é o maior lago de água doce do mundo. Exatamente, só para você ter uma ideia. 20% da água potável do planeta fica nesse lago, que ele é tão grande que dá para ver no mapa. É esse furo aqui, ó. Belezinha? Galera, eu vou repetir, 20% da água doce do planeta está nessa água. E trata-se de águas tão cristalinas, provenientes do degelo das elevadas montanhas do platô siberiano, que essa água, ela é engarrafada diretamente, ela não passa por processo químico nenhum de tratamento. Exatamente. Essa área, então, é uma área que ela vai concentrar uma disponibilidade hídrica enorme do território russo e fica localizada aqui, ó, está escrito na Sibéria, ok? Beleza? E a pergunta é, por que que esse lago ele está em nível crítico? Bem, boa parte dessa explicação reside no seguinte fato. Essa área também ela é muito aproveitada e ela é muito explorada economicamente por indústrias que, obviamente, engarrafam essa água e exportam principalmente para a China e para a Mongólia. Eu até li nessa Agência Brasil, é um bom site até para entrar, e considerando todo o descaso governamental, ainda dá para tirar a água desse lago
cerca de 400 anos. Então, é porque tem muita água, né? Só para todo mundo ter ideia, nós estamos falando aí do lago mais profundo do planeta Terra, né? Curiosidades aí desse mundo siberiano. Segunda curiosidade, traduzindo do inglês aqui, essa é a famosa Transiberiana, ou melhor, traduzindo de forma completa, essa é a ferrovia, é o mapa da ferrovia Transiberiana. Galera, olha que interessante. Há mais de um século, aliás, há pouco menos de um século, a Rússia conseguiu superar um dos seus grandes desafios, que conforme eu acabei de explicar, é uma questão logística, é uma dificuldade de comunicação. E conseguiu superar como? Conseguiu superar da seguinte forma, construindo uma ferrovia que liga Moscou, que está bem a oeste, até Vladivostok, que está no extremo leste. Olha aqui, ó, toda essa área vermelha, passando aqui pelo lago, olha o lago aqui, ó que coisa bizarra de gigante. Esse lago aqui, ele fica nessa saída de Irkutsk. Irkutsk não é tão desconhecido não, viu, galera? Tem muito autor brasileiro, vocês podem pesquisar para mim, quem assistir esse meu vídeo, e pesquisar quem é o autor brasileiro que escreveu metade das suas obras sobre essa cidade. Quem conseguir falar para mim, ganha uma paçoca. Inclusive, ele faz várias apresentações no Lago Baikal, em Irkutsk. Beleza, mas Irkutsk é apenas a metade do caminho, um pouquinho mais do que a metade, né? Porque esse trem, olha aqui, ó, ele ainda passa por diversos outros nomes impronunciáveis, porque tem mais consoante do que vogal, tipo Chikdruz e Beloruk, até chegar na última cidade aqui bem próxima à Coreia do Norte, bem próxima ao Japão, que é Vladivostok. Enfim, por conta disso que eu falei no início dessa aula que eu não gosto de utilizar o termo obstáculo, barreira geográfica, porque perceba que a Rússia conseguiu superar esse desafio logístico, esse desafio geográfico, passando inclusive pelos montes Urais. Não me pergunte se passa por cima dos montes ou se eles fizeram tipo o túnel que a gente tem, o túnel da Lagoinha. Você conhece o túnel da Lagoinha? Você, você deve morar tudo aí, do lado da escola, né? Então deve passar pelo túnel só quando vai viajar para Confins. Mas eu acho que se tratando dos Montes Gerais, fazer um túnel deve ser um desafio maior do que fazer o nosso da Lagoinha. Enfim, galera, toquei alguns dos elementos principais. Eu espero que todo mundo chegue preparado aí para a nossa avaliação. Esqueci só de mais uma última curiosidade. Quanto tempo leva para você sair de Moscou de trem e ir até Vladivostok? Alternativa A, 2 horas. Alternativa B, 30 minutos. Alternativa B, 40 minutos. Alternativa D de dado, 7 dias. Ok? Respondo isso na aula. Um grande abraço para todos, bons estudos. Daqui a pouco vou falar sobre uma fundamentação histórica da Rússia. Um grande abraço para todo mundo.